Quarta lei hermética, princípio da polaridade. O princípio da polaridade ele tem como axioma que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Pois então, aqui no quarto princípio hermético, no princípio da polaridade, a gente tem uma explicação muito precisa de como é a realidade do mundo que nos cerca, da nossa vida e das coisas que a gente também não pode ver, A manifestação, ela existe dentro do princípio da polaridade. E todo o trabalho da alquimia mental começa aqui dentro desse princípio. Por quê? Existe muito aquela discussão de que se Deus criou o diabo, como que Deus é bom, ele criou o diabo que era ruim? Aí tem a mitologia cristã que diz que Lúcifer era um anjo de luz e ele traiu Deus e foi jogado para a terra e levou 1/3 dos anjos com ele e começou a se rebelar. Só que se Deus é perfeito, por que ele criaria o diabo? Isso é uma coisa metafórica, não dá para ser levado ao pé da letra. Então, para aquele que já é um buscador, para aquele que já é um iniciado, compreender a natureza de Deus e de tudo que há, porque tudo que há é Deus, compreender a natureza de tudo, a natureza da própria natureza, só é possível quando a gente tem uma compreensão profunda do princípio da polaridade. Dentro desse princípio, a gente tem uma sublei que a gente aprende em algumas escolas de iniciação que chama-se a lei da relatividade, não a do Einstein. Mas sim uma lei que ela diz que alguma coisa só pode ser determinada se ela for comparada, só se ela for equiparada em relação a outra coisa. Um carro, ele não pode ser um carro bom se ele não for comparado com outro carro que seja inferior. Um bairro não pode ser tido como um bairro bom se ele não for comparado com outro bairro. Uma cidade, um país, uma pessoa, um trabalho, qualquer coisa, então tudo é relativo. E o princípio da polaridade ele nos mostra isso, que não tem como a manifestação acontecer se não existirem dois polos. Então quando a mente divina emanou o universo, ela teve que emanar a luz e também a escuridão. Como assim? Qual que é a diferença entre luz e escuridão? Nenhuma, só existe luz. A ausência da luz é chamada de escuridão. Isso dentro da física, isso já é aplicado. Dentro da física não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Então, dentro do princípio da polaridade é a mesmíssima coisa. Uma pessoa só conhece a luz se ela souber o que é escuridão. Uma pessoa só conhece a fome se ela souber o que é a saciedade. Uma pessoa só conhece o frio se ela souber o que é o calor. Então, nada existe. Dentro da temperatura quente-frio, existe alguma diferença? Não. Não existe nenhuma diferença. Inclusive, dentro do Kybalion tem o exemplo, que se tu pegar um termômetro, tem ali algum local no termômetro que indique onde começa o frio e onde ele termina, e onde começa o calor e onde ele termina? Não, isso não existe. O calor ele é definido como quente em relação a algum ponto que é considerado como frio. Todo o princípio da polaridade ele está dentro disso. Então Deus não criou o mal. Deus não criou as trevas. O Criador, ele emanou a luz, que é o que é ele, e tudo aquilo que se distancia da luz é escuro. Tudo aquilo que se distancia da luz é a escuridão. Portanto, o mal, em suma, ele não existe. Alguma coisa só é mal se comparada com alguma coisa boa. O mal, ele é apenas a ausência do bem. Por isso que eu comecei, acho que lá no princípio do mentalismo, a dizer que não existe mal, não existe pessoas ruins, não existe pessoas nefastas. O que existe são pessoas ignorantes, pessoas com pouquíssimo grau de consciência. Uma pessoa que não tem consciência de Deus, da criação e da realidade, ela vai cometer atos maus porque ela desconhece, ela está distante da fonte. Ela está desconectada do Criador, que tudo criou e tudo é. Então, dessa forma, fica fácil a pessoa cometer atos considerados maus se ela é ignorante do que é bom.
Tudo que se distancia da luz, tudo que se distancia de Deus e do bem, começa a morrer, e tudo que se aproxima dele vive. Aí, tendo essa noção, fica muito fácil entender o que Cristo, o Jesus da Bíblia, dizia, né? Ele dizia que ele era a fonte da água da vida. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo que sigam os meus passos, sigam o meu exemplo e vocês se aproximarão do Pai. Quem é o Pai? Não é um Deus ciumento e vingativo. Não é um Deus todo-poderoso com atributos humanos como raiva, cobiça e inveja. O verdadeiro Pai, o Criador, é a consciência que tudo é. E tudo que se distancia dessa consciência é ruim. Então o trabalho da alquimia mental ele começa na seguinte forma. Nós, como consciências individualizadas do todo, nós devemos transformar o nosso diabo em Deus. De que forma? Caminhando para a luz. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente se aproxima de Deus e mais puro a gente vai se tornando. Um exercício de abstração para compreender isso é o arcano 15 do tarô, né? Para aquele que tem noção do que é o tarô, que já estuda, enfim, é muito fácil entender. Dentro do arcano 15 a gente tem todo o trabalho do ser humano. O arcano 15 ele é o diabo, mas ele não é o diabo cristão, porque o diabo cristão é uma mitologia da igreja para impor medo. Então esse diabo cristão ele não existe, o diabo em suma é o nosso próprio ego. E a gente tem como fazer esse diabo cada vez se lapidar mais para ficar cada vez mais belo, mais bonito e se aproximar da luz. Então todo o trabalho do princípio da polaridade está resumido na figura do diabo. É nós transformarmos o nosso próprio ego em luz, ou seja, aquilo que o budismo chama de iluminação, o caminho da iluminação. Como que a gente segue o caminho da iluminação? Aí tem várias formas de seguir esse caminho, né? De acordo com várias filosofias, mas seguindo aquilo que a gente conhece, né, por proximidade ocidental, que é o cristianismo, a mitologia cristã. Mas não é estar dentro de uma igreja, é seguir os passos do Cristo. Os 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que tu ama a Deus sobre todas as coisas, tu já vai estar amando tudo. Tu já vai estar amando o teu próximo, porque o teu próximo também é Deus. Tu vai estar amando a ti, porque tu também é Deus. Então tudo se completa dentro dessa abstração. E é muito simples entender isso. Então, em suma, não existe luz se não existir trevas. Não existe bem se não existir mal. Não existe quente se não existe frio. Não existe forte se não existe fraco. Não existe feio se não existir bonito. Então tudo é relativo e a lei da polaridade ela demonstra isso. Então toda vez que porventura você ou alguém acabar caindo naquele questionamento do porquê o Deus bíblico criou o diabo, tem que entender que aquilo é apenas uma mitologia. Aquilo não é um fato. O fato, a verdade nua e crua, quem nos traz é o hermetismo. E a verdade nua e crua nos mostra que Deus apenas emanou a luz de si mesmo, né, o amor, e que não tinha como ele criar o universo se ele não permitisse que existisse a polaridade. Dentro desse princípio também está contido o livre-arbítrio, né? Por isso que ninguém pode forçar ninguém a nada. A pessoa tem que decidir, né? A Cabala explica muito bem isso, né? A gente tem que decidir por nós mesmos buscar o caminho ao Criador. Isso não funciona quando é forçado, quando é imposto através de alguma religião. Não funciona. Isso tem que partir da própria vontade da pessoa. Buscar a luz, buscar o amor, buscar a Deus, buscar a iluminação. Então, em suma, só para resumir tudo mesmo, esse é o caminho de todo ser humano encarnado. Você que está me ouvindo, esse é o teu caminho. O teu pai, a tua mãe, o teu irmão, os teus amigos, o país inteiro, o presidente, os Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, todo mundo. O caminho de todo indivíduo é seguir essa alquimia mental e emocional do princípio da polaridade. Transformar o próprio ego, que seria o próprio Satã, em luz, né? Esse é o caminho de toda alma encarnada.
buscar a iluminação, quer queira ou quer não queira, quer aceite ou quer não aceite. Para aquele que não aceitar, tudo bem, tá dentro do livre-arbítrio. Mas a gente sabe que também mais para frente vai ter o conhecido princípio de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito ou lei do karma. E a gente vai estar abordando isso logo, logo. Então, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, comenta aí embaixo, curte esse vídeo, compartilha, porque é muito importante isso para que o canal continue crescendo e para que a gente possa continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, dá a tua força aí pro canal, certo? Muito obrigado e até o próximo.